יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos de volta, povo de Deus, aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Um estudo minucioso, um estudo profundo, um estudo que espero Deus que o Senhor me abençoe e permita que a gente vai até o final. Isso aí está na economia do Senhor. Mas nós queremos mais outra vez lembrarmos, que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem, nos ajudem a esse vídeo ter condições de mais vidas, mais pessoas possam ser alcançadas por eles. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor recomendou aos seus discípulos, ide e pregar o Evangelho a todos. E eu peço essa ajuda de vocês. Eu não tenho outro interesse nenhum. Já falamos isso, repetir não é demais, mas então nos ajude. Então vamos dar seguimento. Nós falamos no último vídeo, a tentação do homem é um ensinamento para as nossas vidas, que nós devemos nos aprofundar, porque vai nos dar condições, nós vamos aprender aqui as armas do inimigo para nos atacar e as armas que o Senhor nos coloca em nossas mãos. O Senhor, Ele fez algo ali no deserto com o único objetivo de nos preparar, de nos ensinar. Isso é importante que nós aprendamos isso. Vamos voltar um pouquinho. Nós paramos no versículo 5 do capítulo 3, quando Satanás, primeiro ele vai negar da parte do Senhor poder de executar juízo, dando à mulher uma falsa segurança, dando à mulher um alívio, que ela estava preocupada, porque o Senhor disse, não dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. E ele contrapõe, não vai morrer, não, isso é conversa fiada, isso não vai acontecer. E aí ele desarma a mulher com relação a uma punição, a um possível juízo. E aqui agora ele prepara o bote dele. Por quê? Porque ele vai acrescentar versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui ele prepara o seu bote, o seu ataque final, porque ele vai despertar na mulher a ganância. Ela vai despertar na mulher o desejo de ser como Deus, que aliás foi a mesma coisa que ele também fez e que ele pretendeu e que ele queria ser como Deus quando queria colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Então, voltamos outra vez, eu sempre falo isso, Ezequiel 28, Isaías 14, vale a pena vocês lerem lá. Mas continuando aqui, então, o que significa ser conhecedor do bem e do mal? Para a mulher, significa ser elevada a um nível mais elevado na sua condição humana. Ela teria mais poder do que os outros. Esse é o modus operandi do Satanás, o seu modo de agir em todos os tempos, ele não muda. Então vamos ver que ele vai seguir um padrão de ação. E nós vamos ver através de exemplos semelhantes como a tentação de Jesus no deserto. Agora aqui, nesse momento aqui com a mulher, está o seu golpe final.
ele adicionou alguma coisa importante, ofereceu algo apetitoso, acrescentou e dourou a sua oferta, aumentou em muito a ganância da mulher, despertou a sua soberba. Além disso, ele apresenta o Senhor Deus como alguém desonesto, enganador e trapaceiro até. Porque ele declara, Deus sabe, quer dizer, o Senhor tem conhecimento que a realidade é outra. Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, as vossas vidas serão transformadas e como Deus sereis. Ganhareis poderes e por isso tornareis conhecedores do bem e do mal. Ele vende a ilusão que a criatura poderia se transformar, tornando-se igual ao Criador. Satanás sempre vende a ilusão para o homem que ele vai ter alguma vantagem no momento em que ele vai desobedecer, vai negar, no momento que ele comete algum pecado. E a ilusão que ele vai ganhar, ter alguma vantagem a mais, estimula a ganância soberba do homem. Então, o homem passa a imaginar que através daquele ato que ele vai realizar, não importa a posição e a palavra do Senhor, importa que ele vai ter vantagem. Então, ele tem seus olhos fechados, ele não percebe as consequências que vão advir daquele ato, mas ele quer proveito próprio. Muitas vezes, ele vai, através do adultério, ele sabe que aquele ato ali, ele vai terminar, vai ter consequências, ele não quer saber das consequências. Ele se apega à vantagem que ele vai ter. E não importa que ele vai ferir, destruir sua família, vai ferir a sua mulher ou o homem, dependendo de cada caso. Não importa isso, não importa anos e anos de vida em comum, um ajudando, servindo de ajuda para o outro, mas tudo isso não tem valor, tudo isso perde o valor pelo prazer que vai poder advir, até que é um prazer até temporário, mas o homem é iludido, ele tem essa ilusão. Satanás consegue transmitir a mente do homem e torna aquela situação ali que ele passa a não enxergar o que está por trás. Ele está totalmente iludido, enganado. Vamos continuar o texto aqui agora e vamos ver a reação da mulher após tomar conhecimento de que o Senhor não queria apenas que elas pudessem se transformar ou vir a ter conhecimento do bem e do mal, de ter esse ganho a mais para a sua vida. Vamos ver agora como a mulher se comporta após esse conhecimento e essa oferta. Então agora vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. O que nós vemos aqui, primeira coisa que a gente possa começar, que após ter sido atingida pela seta do maligno na sua mente, a mulher mudou completamente na sua concepção. Já passa a ver com outra perspectiva aquela árvore, de forma completamente diferente, influenciada pelo engano da serpente. Vejamos, agora, com a sua mente modificada, ao olhar para a árvore, vai passar a vê-la com outros olhos. Ela era boa para se comer. Então, agradável ao prazer carnal, satisfazia a sua carne. Também era agradável aos olhos, isto é, satisfazia e dava prazer ao olhar. E era árvore desejável, quer dizer, atingia o seu desejo para dar entendimento, satisfazia a sua soberba.
Então ela comeu do fruto e deu ao marido e ele comeu. Nós não vemos nenhuma contestação sobre isso. Adão não questionou, não reclamou, simplesmente aceitou e concordou e comeu. E foi justamente a ele quem o Senhor havia alertado para não comer. Torna-se evidente que ele foi convencido pela conversa da mulher, que já havia sido convencida pela conversa da serpente. Agora gostaríamos aqui de comentar algo muito importante. Já dissemos que Satanás opera tendo por base um padrão em suas ações que não muda, que é desde o princípio e vai ser até os nossos dias de hoje. Para explicarmos isso, precisamos nos dirigir a 1 João, capítulo 2, versículo 16. Lá está escrito: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Vamos explicar isso em mais detalhes. O que isso significa? Significa que todo o pecado do mundo tem origem nessas três ofertas básicas que Satanás oferece através do mundo. O que são essas três ofertas? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A palavra concupiscência, a tradução dela é desejo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e é a soberba da vida. Ele vai sempre usar essas três armas poderosas para atacar o homem e a mulher, para destruí-los. Então, o Senhor Jesus mesmo, em João 10:10, já nos alerta que o ladrão, quer dizer, Satanás, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Então a função dele é essa. Mas o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porque o Senhor Jesus já se declarou, né? Eu sou a vida. Então, essa é a função de Satanás, a destruição do homem. Porque é a maneira dele poder atingir ao Pai, ao Senhor Deus. Ele não pode atingir o Senhor Deus, mas já foi destruído, já foi julgado lá do Monte Santo, é Apocalipse capítulo 12, houve uma batalha no céu, entre Satanás, a antiga serpente, o velho dragão, e Miguel e seus anjos. Então, ele não tem poder contra o Senhor, ele já foi derrotado. Foi derrotado depois na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Então, ele não pode tentar se opor ao Senhor. Como é que ele vai poder agir? Ele vai agir atingindo a coroa da criação, aquele que foi criado pela Trindade, com amor infinito. É isso que ele faz. O objetivo dele é esse, até os nossos dias. Então, nós vamos aprender. E a ida do Senhor, a tentação do Senhor ali no deserto, foi realizada com um único objetivo: nos ensinar. Nós vamos ver agora a seguir e vamos aprender com essa tentação. Bom, então continuando, a maneira de Satanás nos atingir, já falamos isso, se relaciona a ele não poder fazer nenhum ataque ao Senhor de forma direta, ele já foi destruído. Então, ele não tem mais condições. Então, a maneira dele tentar atingir o Senhor é atingindo a criatura, a joia da criação, aquele que foi criado pela Trindade com amor infinito. Então é esse o foco dele, alcançar e destruir o homem e a mulher. Então vamos aprender agora com a tentativa de Satanás ali no deserto, tentando o Senhor Jesus. Então, nós vemos, a palavra nos diz que o Senhor Jesus, após ter batizado, havia jejuado 40 dias e 40 noites
e teve fome. Isso está descrito em Mateus capítulo 4, do versículo de 1 a 11. Vamos ler o que nos diz aí, porque aí nós podemos, através dessa leitura, já começarmos a aprender o que o Senhor quis nos ensinar e quer nos ensinar com essa leitura, com esse aprendizado. Diz a palavra: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, após o Senhor Jesus ter sido batizado e ter sido confirmado pela Trindade, através da palavra do Pai e a presença corpórea do Espírito Santo, na forma de uma pomba, vejam que o próprio Espírito, e Espírito aqui com E maiúsculo, quer dizer, Espírito Santo, é quem conduz o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas qual o objetivo disso? Haveria necessidade disto? Lógico que não. Não, de maneira nenhuma. Mas o Senhor Jesus, aceitou e permitiu, porque isto é um ensinamento para que nós aprendamos o que nós podemos na batalha contra o diabo. Nós sabemos usar as armas que o Senhor coloca à nossa disposição. Mas por que é necessária a tentação? O Senhor Jesus queria nos ensinar, repetindo, algo muito importante para nós. Queria nos ensinar e apresentou as armas necessárias para vencermos o diabo nas suas tentações contra as nossas vidas, no nosso dia a dia. E quais são essas armas? Primeira coisa importante, conhecimento profundo da palavra de Deus. Jamais iremos vencer Satanás se nós não conhecermos a palavra do Senhor. Porque ele conhece a palavra do Senhor muito bem. Só que ele vai sempre usá-la do seu modo, do modo distorcido, para o seu próprio proveito. E nós vamos falar sobre isso. E o segunda arma poderosa é o jejum. É a maior arma para combater o desejo da carne, a concupiscência da carne. É uma arma poderosíssima. Através dele, do jejum, a carne é alcançada, mortificada e atingida poderosamente no seu interior. Vamos analisar esse primeiro texto aqui, para que nós possamos tirar algum proveito. A primeira coisa que observamos é que o Satanás, como já dissemos antes, ele, como fez com Eva, com a mulher, ele vai iniciar o seu diálogo com um questionamento. A mulher ele interroga, é assim que Deus disse? Através de uma pergunta. Lembra-se do diabo com a mulher? Ele questionou a mulher. Aqui com Jesus está usando a mesma técnica, a mesma tática. Se és filho de Deus, ele questiona a divindade de Jesus. E depois ele vai apresentar o seu arrazoado. Está com fome? Então, mais natural que transforma essas pedras em pão. Resolverá o seu problema, resolverá a sua fome. Mas qual foi a resposta de Jesus? Ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus contradiz e cita a palavra de Deus para Satanás, que está em Deuteronômio 8:3. Essa passagem está lá. Então, aqui nós vemos Satanás apresentando e usando a oferta, a arma da concupiscência da carne
para Jesus. Em seguida, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira aqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, de 5 a 7. Agora vejam bem, o Satanás está usando a palavra, está usando o Evangelho. Ele está citando o Evangelho. Esse texto, ele faz parte do Salmo 91, versículo 11 e 12. Só que ele está usando uma parte. Ele está usando o texto parcialmente. Quer dizer, ao seu interesse. E o Senhor vai completar, também usando a palavra. Nós vamos ver que em toda tentação de Satanás, o Senhor vai responder, o Senhor vai reagir com a palavra. Somente com a palavra. Agora vamos ver aqui, analisar essa parte aqui. O pináculo do templo é a parte mais elevada ali. O templo foi construído em cima do monte, né? Monte Moriá. Então, além disso, era a parte mais elevada, era o ponto mais elevado do templo, a torre mais elevada. Imagine que isso, toda Jerusalém estaria vendo ali, no caso, uma vista privilegiada, maravilhosa ali. Toda Jerusalém estaria vendo ali o Senhor colocado no pináculo do templo, se julgando, e os anjos virem para segurá-lo, para alcançá-lo, para protegê-lo. Seria uma visão maravilhosa, seria algo visível em toda Jerusalém. E então nós viríamos que seria o maior espetáculo da terra. Ninguém jamais teria dúvida que ele realmente era o Filho de Deus. Jamais haveria questionamento algum no futuro. Então, Satanás está usando parte do Salmo 91, mas desvirtuado, segundo o seu interesse, para o seu proveito. Então vejamos o que nos diz o versículo 11 integral que ele omitiu. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Então, o versículo completo nos diz que o Senhor estaria guardado em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão, versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Então, vamos agora aqui analisar. Essa exibição pública, esse show aqui seria um caminho do Senhor? Lógico que não. Seria pura vaidade, um exibicionismo do Senhor se aceitasse, uma soberba da vida. Então, o que o Senhor está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Não haveria justificativa para o Senhor realizar esse ato. Dando seguimento aqui no caso, versículo 8, que diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por último, então, o diabo levou o Senhor, a palavra que nos diz, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Então lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Primeira pergunta que caberia aqui: Satanás teria
essa condição de poder oferecer ao Senhor Jesus os reinos do mundo? Sim. Essa autoridade lhe foi lhe dada lá no Gênesis pelo primeiro homem, quando ele escolhe ouvir a voz de Satanás, que vai se tornar o príncipe do mundo, o príncipe deste mundo. Então ele está oferecendo porque ele estava na condição de poder usar e abusar daquilo que o homem havia lhe transferido. O homem deu um cheque em branco, só assinado. Então ele ofereceu ao Senhor Jesus, ele tinha autoridade para isso. Vai ser tomado dele de volta. Mas no momento ele ainda é o príncipe do mundo, o rei do mundo, o Acabe do mundo. Mas tudo bem, vamos então. Então ele ofereceu ao Senhor e o Senhor Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ou oferece culto. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Então, está na palavra. O Senhor contestou e venceu Satanás, que se retira logo em seguida aqui, usando apenas a palavra. Era isso que o Senhor se propôs ali no deserto, foi para nos mostrar, nos ensinar que nós podemos vencer também. As armas que nós temos, isto aqui, e junto a isso aqui, a oração e o jejum. Essas três armas, nós temos condições de derrotar Satanás sempre, como o Senhor derrotou ali no deserto. Esse foi o objetivo do Senhor, para nos ensinar como usar e como contrapor e como vencer Satanás, usando as armas que o Senhor nos coloca à nossa disposição. Isso é muito importante. Então nós vemos que quanta coisa maravilhosa nós temos aqui nesse texto. Inicialmente, Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Nós imaginamos coisas maravilhosas. Tem muito mais coisa ainda para nós depois comentarmos, mas o nosso tempo já está se esgotando e nós, infelizmente, vamos deixar para o próximo vídeo. Muito bem, é uma pena, nós temos que interromper, mas voltaremos logo em seguida e nós estamos pretendendo, a partir possivelmente deste mês, agora, de setembro, então logo as coisas se normalizem aqui, já estamos chegando já bem próximo da normalidade, nós vamos passar a postar no mínimo 2 vídeos por semana. Depois, se puder mais, seria. Mas aí, a princípio, esses 2 vídeos já vamos programar para isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te encha de misericórdia, da graça, desse amor infinito, maravilhoso. Que o Senhor nos dê condições de estarmos amparados, protegidos contra as ciladas, contra as artimanhas, contra as tentações de Satanás. Mas você já sabe agora as armas que você tem à sua disposição. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa estar guardando seu lar, sua família, seus filhos. A paz do Senhor a todos. Amém e amém.